Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esse vídeo encontre vocês e suas famílias com saúde. Nós estamos passando por uma fase muito difícil, não só no nosso país, mas também internacionalmente falando. Essa pandemia tem assolado muitas pessoas, muitos lares, mas acreditamos que Deus continua sendo bom e Ele continua sendo gracioso conosco, né? Que Deus então possa abençoar ricamente você e sua família, e nós passamos por esse período tão terrível da humanidade, de uma forma geral, com fé e perseverantes no Senhor Jesus. Amém? Bem, queridos, na nossa aula tem por tema os temas atuais de teologia, né? Nossa matéria desse trimestre. Nós estamos finalizando hoje, que é a nossa última aula, e nós vamos aqui recapitular algumas coisas que nós já falamos em sala de aula e também aprofundar esses assuntos, tá? E entrar em alguns assuntos que nós não entramos até então também, é muito importante, tá? Então, primeira coisa, nós vimos sobre o que nós vamos estudar. Eu vou relatar aqui alguns temas que são pertinentes à nossa matéria. Primeiro, para que serve a teologia? E nós abordamos isso em sala de aula já falando sobre o intuito da teologia, ela existir, né, e ela ser operosa não apenas nos âmbitos acadêmicos ou também eclesiásticos, mas também fora, em todo meio, né? A teologia ela serve para tudo que nós devemos fazer. Inclusive, a palavra, falamos também em sala de aula, a palavra de Deus, ela não é apenas para o cristão, ela se aplica para todo homem e, portanto, é importante que nós possamos, então, disseminar os princípios da palavra de Deus. Tá? Outra coisa importante também é o papel do teólogo na academia e na sociedade. Então, o teólogo tem um papel fundamental tanto nos meios acadêmicos como também na sociedade como um todo, né? E isso é importante nós termos em mente, porque a teologia, como alguns desprezam, né, infelizmente até dentro das nossas igrejas, se despreza como se o conhecimento teológico pudesse esfriar a nossa fé. Mas é justamente o contrário. O conhecimento teológico, feito de forma correta, deve levar você a um caminho de humildade, deve conduzir você também a um caminho mais de autorreflexão e também de influenciar pessoas nesse intuito. Tá? Então, ao contrário do que muita gente pensa, que é uma coisa ruim a teologia, nós vamos voltar a falar sobre isso, vamos falar lá no finalzinho sobre secularismo. Nós vamos ver que, na verdade, a teologia é importantíssima para que nós nos preservemos com os nossos princípios, valores e possamos ensinar a palavra de Deus de forma correta. Tá? Outra coisa aqui também, outro tema, é a teologia como proposta para a espiritualidade bíblica. Então, para que haja um retorno à espiritualidade bíblica, nós precisamos conhecer e aplicar os princípios bíblicos e teológicos de forma correta. Tá? Até porque interpretar a Bíblia todo mundo faz. Na hora que você lê a Bíblia, as pessoas também estão automaticamente interpretando. A questão é essa, elas estão interpretando de forma correta. Mas para isso elas precisam das ferramentas certas para então empregar também de forma correta. Tá? E a teologia ela tem exatamente esse papel, né? Para trazer o ser humano, trazer o cristão a tônica de ter a espiritualidade correta, biblicamente falando, teologicamente falando, e não uma teologia, não uma prática ou um conceito intelectual simplesmente dissociado do bíblico, do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia ela nos mostra, o que Deus se revelou para a gente, tá bom? Outra coisa importante, teologia e religião, diálogo interreligioso. Nós falamos também em sala de aula do quanto é importante haver essa comunicação entre as religiões. Isso não tem a ver com o ecumenismo, muito menos com o sincretismo religioso. Nós vamos falar um pouco mais provavelmente daqui a pouco sobre esse assunto, mas é importante você se abrir para esse diálogo e não ser como alguns fazem, né? Se fecham, se enclausuram e impede das pessoas de fora conhecer a verdade que nós temos, né? Ou deveríamos ter, tendo conhecimento bíblico e teológico de forma correta. Okay?
Outro aspecto também seria a filosofia da religião, a relevância da teologia no campo científico. Então, nós falamos sobre a importância também da compreensão, né, tanto da filosofia da religião como da ciência da religião também. Nós devemos ter um conhecimento mais amplo e ter um diálogo, digamos assim, mais relevante para os meios científicos. Inclusive, devemos ter um conhecimento mais aprofundado também daquilo que alguns veem como a divergência entre a ciência e a religião. Tá? E, de fato, em alguns aspectos há mesmo, e nós devemos diminuir esse espaço e entrar mais com o diálogo com o campo científico. Né? O outro tópico também é o homem está brincando de Deus na ciência. Então, nós vamos abordar daqui a pouco alguns temas que são mais, como posso dizer, mais polêmicos em relação ao meio científico. Então, que nós precisamos pensar mais nesses aspectos, conhecer mais esses aspectos científicos e nos posicionarmos diante da sociedade que tem realmente a ciência como verdade quase que absoluta, e é absoluta realmente em alguns meios. E nós temos que contrapor isso e trazer a tônica de que aquilo que for fora dos padrões bíblicos deve ser realmente repensado e rechaçado. Tá? As influências da pós-modernidade na igreja é um outro assunto peculiar da nossa matéria, que é temas atuais da teologia. Então, nesse período de pós-modernidade, tantas incertezas, de uma época inominável, que é uma época pós-moderna, mas não se tem um nome próprio dela, as influências que tem trazido dentro da igreja, o mundanismo, o secularismo e outros males mais. Falando sobre o secularismo, a gente pode falar também sobre a tecnologia, uma divindade moderna. De fato, a tecnologia tem sido objeto de culto, de adoração para alguns. Vamos falar mais propriamente disso daqui a pouco. E, por fim, um dos maiores desafios para falar sobre Deus na atualidade, que nada mais e nada menos é do que o secularismo propriamente dito. Tá? Então, que Deus abençoe você e vamos começar a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Então, dando continuidade aí às nossas aulas, o primeiro tema é sobre a teologia e nós temos alguns tópicos em que vale a nossa reflexão, como, por exemplo, reflexão sobre o que se tem feito com a teologia. Nós falamos isso em sala de aula já no primeiro encontro, falando que nós temos feito, de uma forma geral, muito pouco em relação à teologia, e é por isso que, infelizmente, no nosso meio hoje, não só acadêmico, mas geral, né, há um conceito muito ruim do fazer teologia. Alguns já compartilharam comigo, né, dizendo: professor, eu, no meio do meu trabalho, eu na minha família, quando eu disse que eu estava fazendo teologia, as pessoas disseram: mas teologia? Então, infelizmente, há um desprezo em relação ao nosso curso e também a nossa formação, tá? E a gente precisa mudar isso como? Sendo pessoas mais relevantes e mostrando a importância da nossa formação teológica, tá? Tanto dos meios eclesiásticos das nossas igrejas, como também fora delas. Como aproximar a teoria da prática? Então, há um dualismo muito grande entre a forma certa de acreditar e a forma certa de praticar.